A gente vê naquela cena ali que ele está agindo como um torcedor que não sabe torcer, né? Não sabe perder, não sabe lidar com situações de estresse, de conflito, mas ele está sendo torcedor e não está sendo pai. Ele está sendo torcedor e não foi pai de modo algum naquele momento, né? Então, ele deixou as suas funções paternas de lado para ali demonstrar a violência, a agressividade. E, de fato, quando a gente fala em educação, a educação necessariamente é por meio de gestos, por meio de exemplos. Não é só a palavra que você diz, né? Mas também a forma como você lida com determinada situação, pois não podemos subestimar as crianças. Elas prestam atenção nos detalhes e elas entendem. Elas entendem e muitas vezes acabam ficando igual. Porque muitas vezes, veja bem, ao invés da criança sentir raiva do pai, ela fica igual ao pai. É uma forma, vamos dizer assim, psíquica da criança lidar com uma situação que ela não compreende tão bem. Então, ao invés de ficar com raiva, nossa, o meu pai é violento, a criança fica violenta. Essa é a grande questão. Acaba desenvolvendo nela até mesmo aquele instinto, né? De tipo, é meu pai, eu tenho que defendê-lo. Isso. Entre desaprovar o pai e ficar igual, em geral, a gente vê na clínica que a criança fica igual. Então, a educação que a gente fala é isso, porque elas têm os pais como a principal referência, principal laço, vínculo, a confiança principal é com os pais. Então, ali a gente percebe que ele deixa de ser pai para ser um torcedor que não sabe torcer muito bem. E aí a criança acaba tendo também, aliás, a criança acaba tendo também exposição ao risco, porque ele colocou a criança em situações de violência. Mas aí vai da sabedoria do pai e da mãe, né, Alexandre? Com certeza tem ali, nesse caso pontual, né, parece, né, fica, né, pra gente o quê? Que a criança, ela, vamos dizer assim, poderia não estar em risco, poderia estar só ela e o pai no estádio, informações que eu não tenho pelo menos, mas a gente compreende que ela foi levada a uma situação, né, de possibilidades de ter algum dano. Ali a gente vê uma sequência de erros, né? Uma briga entre jogadores e torcedores se envolvem. Exato. E uma criança se envolve. É uma sequência. E eu acho que o que fica mais evidente é justamente isso, né? Ter uma criança na cena e ela ainda levanta esse debate, né? O que é interessante é que acaba levantando esse debate porque tem ali uma pessoa que precisa de proteção e é colocada justamente numa situação de possível agressão. De que forma que uma criança absorve isso? A gente vê, porque ali é claro, para preservar a imagem dessa criança, a gente borrou o rostinho dela, mas dá para ver claramente uma expressão até mesmo de assustada. Com certeza. O Freud é um psicanalista, ele tem uma teoria que eu acho muito interessante, que ele diz que toda experiência que você vive, ela de alguma forma é indestrutível, ela permanece em você. Não importa a idade, ela continua exercendo influência em você. Então, uma criança de 2, 3, 4 anos, não importa a experiência que ela viva, ela vai ter, de alguma forma, ainda, consequências dessa experiência que ela pode levar para uma pré-adolescência, para uma adolescência, para uma vida adulta. Então, afeta de várias formas. Pode afetar a criança, por exemplo, sentindo medo, ela pode ter medo, inclusive, daquela pessoa que ela teria confiança. Porque a pessoa que você confiaria para cuidar de você te coloca numa situação em que você acaba sendo esquecida naquele momento para que ele acabe ali, de alguma forma, tentando entrar como torcedor para fazer algo que pode colocar o filho em risco. Então, a criança não só ela vive a experiência, como de alguma forma ela acaba compreendendo essa experiência e podendo também o risco maior é de como essa experiência pode fazer com que ela depois repita isso, repetir a experiência, ou como o pai, uma espécie de imitação, ou tendo medo diante das pessoas que ela deveria confiar. É claro que a gente está falando muito por alto, mas mostrando que qualquer experiência que a criança vive, não podemos de modo algum subestimar como a criança pode assimilar isso, tá, pessoal? Então é de grande importância. Então o seu gesto, o que você fala para a criança faz diferença. Muitas vezes você pede para a criança te contar a verdade, ela te conta a verdade, aí você briga com ela aprende que contar a verdade não vale a pena. Então essas coisas vão afetando, então é muito importante que a gente saiba como vai lidar com essas situações,
porque isso, de alguma forma, ela acaba imitando e aprendendo com os seus gestos, principalmente. Me peguei nessa situação e já vi a minha filha querendo falar num tom de voz que ela chamasse mais atenção. Mãe, pai, mãe. Do que eu falei, aqui é assunto de adulto, peraí. Mas é difícil. E aí, Alexandre? Aconteceu, brigamos, né? Aquela desavença que a gente sabe dentro dos limites, na frente de uma criança, independentemente das circunstâncias, tá? Seja no trânsito, como ele disse, seja no estádio de futebol, seja dentro de casa, como desembaraçar isso, sem que a criança também não pense assim, opa, isso é um teatro do papai e da mamãe. Não precisa também só ficar assim, tentar resolver no segredo ou me afastando da criança ou tentando evitar o contato com ela. Muitas vezes, e é inevitável que a criança veja adultos brigando, porque a gente tenta dividir o mundo dos adultos, o mundo das crianças, porque tem coisas que no mundo dos adultos que não interessam e nem devem interessar as crianças, né? Então, o que é importante, Roberto, é pensar o seguinte: alguns adultos acham que aconteceu alguma coisa, situação, os pais às vezes acham que aconteceu alguma situação que é irreversível, no sentido de pena que aconteceu, agora não tem mais o que fazer. Esse exemplo mesmo que a gente está vendo de uma pessoa se envolver em briga com a filha no colo. Mas muitas vezes você pode educar, inclusive, os seus filhos para os sentimentos, falando de como vocês estavam sentindo naquele momento em que ela presenciou uma briga, em que ela presenciou esse descontrole emocional. Então não tem problema. Seu filho vê que você se descontrola às vezes, não necessariamente é algo ruim, desde que você consiga falar sobre isso com ele depois, ter essa humildade, dar um passo para trás para ela também entender que você também perde o controle, mas é preciso fazer algo com isso. Então você pode explicar para ela e muitas vezes dizer literalmente, olha, agora nós não vamos conversar porque eu não estou bem, o adulto falando para a criança, eu não estou bem para conversar sobre isso nesse momento. E aí você educa a criança também a não explodir e aprender a lidar com isso.